Boa noite, boa oração. Boa noite. Boa noite. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sob a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de atingir o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Cartas de Cristo, vamos começar. Enquanto isso, tio Ney, fala um pouquinho aí da sua semana. A semana foi agitada, como sempre. Fala que você encontrou. Encontrei muita coisa, além do ciclone extratropical que veio ontem, né? Que só trouxe vento e frio aqui para a região, né? E está trazendo muita chuva para o estado do Rio de Janeiro, mas me trouxe algumas experiências boas, né? Encontrei, como eu contei já para vocês, o andarilho, né? O morador de rua chamado Miguel dos Anjos, né? E sei lá, para mim foi um ensinamento eu ter tido uma espécie de medo dele, e eu nem vi quem era. Ele me pediu, me falou que era Miguel. Aí quando eu cheguei em casa, peguei as compras que eu tinha feito, né? Frios, pão, refrigerante, peguei um agasalho e levei para ele lá. Não encontrei e fiquei esperando lá pelo menos por meia hora, eu na ventania do ciclone, com a areia sendo jogada em cima de mim, esperando aparecer o Miguel para eu poder dar alguma coisa para ele. Aí quando ele aparece, eu entreguei as coisas para ele, senti satisfeito. Isso que é importante. Vamos lá, pode começar aí? Podemos. Qual que é a carta, Tiana, só para relembrar, para ter certeza? Semana passada, a gente tinha parado Na 15, né? Isso, na 15. Quer dizer, a gente viu a 15. A gente 15:3, agora vamos para 16:3. Então, tá bom. Então, já está aqui no ponto. Deixa eu botar aqui para dividir com a gente. Então, aqui para aparecer. Share. É isso aqui. Tem que estar com som. Dividir. Agora vocês acham que vão ver minha tela aí. Sim. Vamos lá. Bom proveito. Cartas de Cristo. Áudio 16.
Quando comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e assombro. Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante, inexprimível e, além disso, não queriam me perder de vista. Tinham-os chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sempre sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e seus lares para refazer suas vidas ao meu lado e de meu trabalho. Tinham se orgulhado de meu caminhar pelas cidades. Tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos, apesar da rejeição e a dura crítica dos líderes religiosos. E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas desventuradas. Acreditavam verdadeiramente que eu era o Filho de Deus. Como o Filho de Deus podia acabar na cruz? Perguntavam-se. Aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentiam que um tremendo vazio se abriria diante de suas vidas, uma enorme cratera na terra onde pisavam e uma vasta extensão de instabilidade e de falta de propósito dentro deles mesmos. Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação da qual eu falava. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o seu coração. Desta maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer. Agi com firmeza contra suas teimosas negativas e finalmente sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e a, aparentemente, aceitar que tal coisa poderia ser possível. Disse a eles que depois de minha morte me veriam de novo e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado. A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde o meu destino me esperava. Acima de tudo, perguntava-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? Às vezes, eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor a meus discípulos. Assim, comecei minha última viagem em direção a Jerusalém com grande confusão de sentimentos. Por um lado, estava cansado de curar, falar e ensinar as pessoas que me escutavam boquiabertas e não tinham nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Tinha pensado que meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e, pelo menos, estabelecer contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre meus discípulos. Meu desapontamento e sentido de fracasso trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena rumo à gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente, frequentemente em júbilo, com pensamentos focados no Pai Consciência Amorosa. Autor de todo o ser, sabendo que bastava pedir e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz com meu peso pendurado pelas minhas mãos? Como estava dando lugar a dúvidas e temores, o nível normal das frequências de minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno. Voltei a ser vítima de minha antiga agressividade que me incitava a atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava em meu estado anterior de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizavam em minha vida como emoções e impulsos humanos que eram opostos à lei cósmica do amor. Primeiro, aconteceu o episódio da figueira. Tinha fome e fui em direção à árvore, não esperando verdadeiramente encontrar frutas, porque não era a estação de figos.
Ao ver que a busca era infrutífera, amaldiçoei a figueira. 24 horas depois, ela havia murchado até as raízes. Foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que minhas palavras tinham causado dano a algo. Contudo, mostrou claramente a meus discípulos o poder do pensamento para o bem ou para o mal. Demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, maior é o impacto de suas palavras no meio ambiente. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida, como faz a maioria dos homens e mulheres que, tendo grandes expectativas, não consegue o que quer. Essas pessoas costumam reagir com raiva, lágrimas e até com palavras fortes que podem ou não significar um desejar mal, ou maldizer a pessoa que tenha negado o que eles desejavam. Eles já tinham visto por eles mesmos o que minha maldição tinha causado à figueira. Agora, deveriam compreender que, tendo uma forte convicção, poderia ser concedido a eles qualquer coisa que pudessem desejar ou imaginar. Mas também deveriam estar constantemente conscientes de sua própria condição mental, emocional. Não deveriam guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar muito mal àqueles com quem estivessem ressentidos. E isto seria devolvido a eles no devido tempo, como a colheita do que semearam. E mais ainda, tal como é a semeadura, assim é a colheita. Sabia que o que eu tinha causado à figueira inevitavelmente retornaria para mim de uma ou outra maneira. Então, levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos tinham se passado desde que eu tinha estado lá, e sabia que minha visita serviria para desencadear os acontecimentos que levariam à minha crucificação. Algumas pessoas me reconheceram e comecei a ensinar em resposta a seus pedidos. Foram se juntando mais pessoas e os agiotas se amontoaram, começando a reclamar. Seus gritos e queixas barulhentos interromperam a linha de meu pensamento enquanto ensinava. De repente, a cólera tomou conta de mim. Havia ali pessoas sérias que me rodeavam e desejavam ouvir palavras de vida, as quais em breve não poderia mais pronunciar. E ali estavam mercadores que viviam vendendo animais para os sacrifícios que não beneficiavam ninguém. Aqueles homens somente traziam dívidas e miséria às pessoas. Senti o sangue subir minha cabeça, empurrei as mesas espalhando dinheiro e expulsei do templo os homens de coração duro. Então, houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns brigavam para apanhar o dinheiro. Os mercadores amaldiçoaram-me, chamando-me de malvado, dizendo que eu fazia o trabalho de Beelzebu e outros 1000 demônios mais. Os sacerdotes, os fariseus e todas as pessoas que valorizavam os sacrifícios do templo vieram correndo para averiguar a causa do barulho e da confusão. Ouviram a história dos mercadores e se sentiram tão ofendidos com os meus atos que se lançaram aos gritos em condenações e lamentos para assim impressionar os sacerdotes, cada um protestando mais alto do que seu vizinho, demonstrando seu horror pelo que eu tinha feito. Nunca antes tinha se visto tal coisa no templo. Até mesmo aqueles que antes tinham me escutado estavam incomodados pela minha obstinação e se perguntavam que tipo de homem que eu poderia ser. Estavam juntos vendo os acontecimentos quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e os convenceram de que eu tentava destruir tudo aquilo no que acreditavam, pregando um Deus falso, totalmente contrário a qualquer coisa que tinham ouvido falar nas sinagogas. Os sacerdotes passaram a eles a sua própria raiva ultrajada e convenceram-nos de que meu pecado também os contaminaria se continuassem a dar ouvidos às minhas loucuras. Aos poucos, as pessoas se convenceram de que eu era uma má influência e que deveriam afastar-me do caminho antes que eu pudesse transtornar a paz do país e atrair a ira do governador romano sobre toda a Palestina. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar e esconderam-se entre as ruelas a alguma distância do templo. Quando mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com os meus atos.
Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo, ou se tinha ficado louco profetizando minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam. Foi nesse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Fazia 3 anos que eu ensinava o povo e não se via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraquecia. 3 anos e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido. E agora parecia que estava a ponto de converter-me num perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma sobre suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim, e então ofereceu seus serviços para me identificar quando assim fosse pedido. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos num grande salão. Sabia que aquela era a última vez que comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família, para que matassem um cordeiro sem mancha, que o cozinhassem de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade, recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum tivesse se salvado. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto os meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava de seu Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade. Como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios quando eu tinha dito com toda clareza que Deus, o Pai, era amor? Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que deveria levar o seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus, um pensamento pagão, revoltante. Pensei nos sacrifícios de animais no templo. Amando a todos os seres vivos da criação como eu amava, essa prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando eu considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado em tal missão. Senti de repente um estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com certo cinismo, perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivesse com eles. Se podiam esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles. De que se recordariam quando morresse como um malfeitor na cruz, a mais desprezível das mortes? Depois pensei que, se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles sangue para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, parti-o, passei-o aos meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o futuro de meu corpo partido e pedi que repetissem o partir o pão e o distribuir em lembrança do sacrifício de meu corpo para trazer a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão
e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um devia beber dela, posto que era o símbolo de meu sangue que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado alguns deles. Sobriamente, cada um tomou um gole e depois passou a taça para quem estava a seu lado. Mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então, eu disse que um deles me trairia. Em segredo, entendia os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Simplesmente cumpria o papel que sua natureza o levava a desempenhar. Eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão por ele, mas guardei esses pensamentos só para mim. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era sua última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por tê-los colocado em tal armadilha. Outra vez, perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-se qual seria seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles, queixavam-se. Ninguém voltaria a confiar no que dissessem. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante de minha situação, assegurei a eles que não tinham que temer por sua própria segurança. Deveriam abandonar-me e não haveria ligação entre eles e a minha crucificação. Sugeri que, depois de minha morte, se dispersassem e voltassem para a Galileia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria, mas é claro, foi o que ele fez. Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros e de tudo que desejava obter para eles, naquele momento de minha própria necessidade, ainda encontrava total falta de compreensão, até resistência. Sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer a eles. Não houve nenhuma palavra amável, oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Como era duro o coração humano, eu pensei. Quantos penosos séculos teriam que se passar antes que a humanidade pudesse ir mais além de sua própria dor e sofrimento para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que a deles? Porém, ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando estivesse fora de suas vistas. A obra que eu tinha começado seria promovida desde o além. Não os deixaria sozinhos. Conheceriam e sentiriam minha presença e isso os consolaria. Disse que se agarrassem à recordação do tempo em que eu tinha estado com eles. Alertei que haveria muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da tradição e da razão aos meus ensinamentos. Minhas palavras seriam tão distorcidas que, finalmente, já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se, foram mesmo tomados pelo pânico. Fiquei aliviado ao ver que meus ensinamentos não tinham sido em vão, apesar de tudo, que não tinham entrado em ouvidos totalmente surdos. Pediram-me que contasse mais, mas levantei as mãos e disse que isso era tudo o que eu podia dizer. Nesse ponto, senti que havia dito tudo o que eu tinha querido dizer enquanto estava na Terra e que meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que mais profundamente desejava era retirar-me em silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai. Deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras, mas o estado de meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos que estariam celebrando sua própria Páscoa. No jardim, havia uma rocha especial cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de refugiar-me do vento dentro dela, de modo que ali me sentei e orei,
buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que, quando me movesse para sintonizar-me com o Pai Amor, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz e de total e absoluta confiança. À medida que senti o poder do amor entrar em mim e tomar posse de minha consciência humana, assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. E assim foi. Nem sequer tentarei voltar a entrar no estado do julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz e meu espírito retirou-se de meu corpo torturado, fui elevado dentro de uma luz radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra e de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosamente bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me. No entanto, a história de que Tomás supostamente colocou os dedos em minhas feridas é um disparate. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que, depois de minha morte, ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo ainda sem uso, onde então seria ungido segundo o costume, antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém tivessem cumprido o sabá, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança, a cavalo levaria o meu corpo às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia, a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galileia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio das tormentas e das pessoas quando eu era um jovem infeliz e rebelde, em disputa com o mundo todo. José prometeu-me que encontraria a gruta seguindo um mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali, depois de mais um embalsamento. Depois, reconstruiria a pequena estrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali, meu corpo descansou livre de incômodos. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como este mito ridículo pôde persistir até o século XXI? Isto dá a medida da falsa compreensão dos cristãos, o fato de até hoje terem aceitado cegamente tal dogma. Pense nisto com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física de meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai Consciência Amorosa, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria. Portanto, era possível que eu me concentrasse e baixasse as frequências de minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano.
podia retornar aos meus discípulos e ser visto por eles. E assim o fiz. Amava-os mais do que nunca e devia a eles tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois de minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu próprio poder dentro de suas mentes com o fim de dar a eles o ímpeto e a coragem para continuar a obra que eu havia começado. Porém, quero que você saiba que a consciência individualizada que tenha ascendido em frequências vibratórias até os portais da dimensão criativa universal transforma-se em luz individualizada, uma consciência individualizada que não necessita de nenhum corpo para expressar e desfrutar de tudo o que a consciência gloriosa possa conceber nos reinos espirituais mais altos. É um supremo estado de ser e de encantamento, sem nenhuma das necessidades, desejos ou impulsos experimentados por aqueles que não tenham ido mais alto e além do ego. Enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequências vibratórias, presa num corpo que tem suas próprias necessidades. Se sua consciência verdadeiramente se elevasse para mais além destes padrões, seu ser terreno desapareceria. Quando eu estava preso num corpo, também estava, em grande medida, confinado a estes padrões de frequências vibratórias e de consciência. E mais, a imaginação sozinha não pode elevar-se além de suas experiências passadas, e, portanto, você está confinado em seu passado, que você projeta para o seu futuro. Contudo, pouco a pouco, você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais altas e que podem mover-se mais além dos seus atuais limites de consciência. Elas registrarão para você essas maravilhosas experiências e estados do ser mais além dos seus, aos quais você mesmo poderá aspirar. Deste modo, você irá adiante em níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado, e a partir dessa visão, você formula uma nova meta. Com esta meta sempre presente, você trabalha para purificar-se da influência contaminadora dos impulsos de ligação-rejeição da existência terrena. Passo a passo, você transcende o seu ego. Quando transcende o seu ego e ele morre dentro da sua consciência, você então está plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa e encontra a realidade do Reino dos Céus em sua vida, em si mesmo e ao seu redor. Para permitir que você alcançasse estes picos de amor, alegria, harmonia e êxtase, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina e vim agora a você nestas cartas. Não permita que o meu trabalho seja em vão nesta segunda vez. À medida que ler estas páginas, busque, medite e ore para receber inspiração. Chegará a sentir a resposta do Pai e, se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai. Esta voz está sempre com você. Retire as barreiras criadas por sua própria vontade. Abra-se para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai Consciência Amorosa. Leia e releia estas cartas para que possam ser finalmente absorvidas em sua consciência. Enquanto você o fizer, estará viajando rumo à luz e irradiará luz para os demais. Tal luz não é luz como a da eletricidade, mas sim da mesma natureza da consciência universal que descrevi para você em minha carta 1. Portanto, enquanto irradiar a luz, irradiará o amor incondicional. Você promoverá o crescimento e o desenvolvimento espiritual de qualquer ser vivo. Desejará alimentar e nutrir, trabalhar para promover proteção, cura e educação. Você desejará ajudar no estabelecimento da lei e ordem amorosa na qual todos poderão viver em harmonia, com sucesso e com prosperidade.
Você estará no reino dos céus. Ao mesmo tempo, não se iluda. Enquanto são dados os passos para apresentar estas cartas ao mundo exterior, haverá exatamente as mesmas recriminações, a mesma condenação, os mesmos falatórios de Satanás, do diabo, como houve quando ensinei na Palestina. Ânimo, reze para ter coragem. Aqueles que suportarem até o final se elevarão por cima da confusão e da violência e descansarão na paz e na alegria do reino. Pode falar. Polêmico. Morte dos Nossa. evangélicos. Nossa. Até para os católicos, né? Os padres, sei lá, eles vão, nossa. Eu acredito. Entra na minha mente, no meu coração. Para mim também. Para mim também. Ele teve ele estava, né, eu já havia ouvido isso, que ele teve um momento de fraqueza. Ele foi humano, né? Ele viu que a morte se aproximava e que ele tinha feito tanto e as pessoas tinham assimilado, né, pouco. E aí foi aonde ele secou a figueira, aonde ele fez uma Páscoa que os apóstolos nunca mais esqueceram. O poder do O pensamento, hein, mundo gente? todo Você nunca vê mais a nossa esqueceu. energia, como a gente pode usar para o bem e para o mal, né? Sim. Quanto E aí mais ele... essa força, quanto mais você sabe manipular as energias, você ou pode tornar um mago negro ou um mago branco. Exatamente. O mal ou fazer o bem, E aí ele aproveitou que era uma noite que ele já falou, o Pedro, você vai me trair, Judas, você vai me trair. Ele já pôs tudo em pratos limpos. Agora, imagine, né, a dor desses espíritos depois que tudo se passou. Porque aí viram. Eles cumpriram direitinho, né? Os apóstolos, tirando o Judas, eles cumpriram. O Judas também tinha o seu papel, né? Mas eles cumpriram direitinho. O próprio Pedro, né? Pedro foi o que levou a igreja para frente, né? Exatamente. Foi a igreja. Né? Uhum. Cristã, que Roma tomou conta e se disse dona, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Olha, o que eu peguei desse capítulo, se vocês puderem e seguiram comigo, foi assim: ele simplesmente se mostra como uma pessoa como nós, normal, ser humano, com todos os temores e com tudo, só que a grande diferença é ele tinha já subido, passado o grau onde ele conseguia ver a energia, a materialização em tudo. Tanto que no final ele faz questão ali de falar que ele não ressuscitou. Porque ele nunca morreu, na verdade. O espírito permanece para sempre, que é nisso que eu acredito também. Então, assim, ele fala assim que o corpo dele, essa é a parte polêmica, né, que vai gerar e causar um grande discórdia entre várias pessoas, várias religiões, seitas, o que for. Ele fala ali que o corpo dele, já combinado, José de Arimateia, foi transportado para um outro lugar e que lá foi sepultado. E aquilo era um corpo como o nosso corpo, como o corpo de qualquer um. Só que, como espírito, como luz, como tudo que a gente fala aqui de materialização, dimensões e etc., ele continuou, porque ele sabia que aquilo era só um corpo material da terceira dimensão. Inclusive, ele fala em dimensões. Eu fui para uma outra dimensão. Eu não quero... Por que eu gostaria de voltar na terceira dimensão? Ele ainda fala isso, entendeu? Então, assim, é muito simples, né? No final, o que ele está dizendo aqui nas cartas é que ele era uma pessoa como nós. Simplesmente, o nós teve um momento que ele teve esse contato
com essa energia cósmica poderosa, amorosa do amor, e aí ele descobriu a realidade que nós somos todos unidos e somos uma única pessoa de novo. Ponto. Simples assim. Né? Nós fazemos parte, nós somos uma energia pura, né? que vem basicamente do amor, que tem suas transformações, sim, porque cada um tem sua consciência, isso permanece, mas que faz parte de um todo. E ele simplesmente mostrou que ele veio, reencarnou, teve o seu corpo, teve a sua passagem. Até o nome dele teve a sua passagem, né, pela Terra e continuou, e continua, né? A morte não existe. É o que a gente fala, a morte é uma ilusão, né? É uma coisa... Hoje, em terceira dimensão, a gente sente dor, sente tudo, mas isso não existe, né? Então, eu acredito piamente nisso. Então, ele mostra aqui exatamente isso. Agora, se isso encaixa com o catolicismo, se isso encaixa com o espiritismo, se isso encaixa com o judaísmo e etc., não importa. Eu acho que importa a essência da mensagem, e aí cada um vai interpretar e ver como quiser. Eu acho que isso. A grande mensagem foi essa para mim, que ele era uma pessoa como todos nós, ele mostra isso, tanto que ele mostra, fala assim, eu acho um absurdo vocês no século 20, 21, a continuarem acreditando que o meu corpo ressurgiu. Não é isso. Então, assim, que ele precisou usar o corpo físico novamente, é verdade. Então, é isso, ele frisa bem isso. Tanto que no mundo espiritualizado, todo mundo sabe que a libertação não está no mundo físico. Para que ele voltaria naquele corpo pesado, denso, sendo que ele estava num mundo muito mais iluminado e com o conhecimento que ele tinha, ele poderia se mostrar aqui. Foi o que ele fez. Holograficamente se mostrar para os discípulos ou para quem ele quisesse no mundo físico, sem ter o corpo físico. Se materializar, né? Mesmo, né? A pessoa podia sentir. Não precisava usar o corpo. Ele se mostraria aqui, ó. Eu venho e me mostra. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui e estou em qualquer outra dimensão. Assim como acontece hoje em dia com espíritos. Os monges budistas conseguem fazer isso, conseguem holograficamente transportar a sua matéria, né, para um outro local e como se fosse holográfico, entendeu? E se mostrar em outro local. E muitos mestres que passaram pelo planeta também fizeram isso. Lobsang Rampa também, né? E outros demais aí, Quem fazia isso, era o irmão da Ana Vitória, da CEVIP. Ah, é? É. Eu não sei se você lembra dele. Ele ia lá. Ele dava palestras, então ele tinha um duplo. E até eu achava graça, porque quem me contou isso primeiro foi o Guilherme. Aí eu falei, o Guilherme é tão doido, né? A gente era moleque ainda no EMAR, tão doido, fala cada coisa. E aí, uma vez eu estava na CEVIP, alguns anos depois, e eu ouvi a conversa da Ana com a Dona Santa falando sobre isso. Aí eu tive a confirmação. Na primeira vez que o Guilherme falou, eu falei, mas não, isso realmente acontecia. Ana Vitória. Os grandes mestres fazem isso. O próprio Astaxerã faz isso. Ele se manifesta quando ele quer, onde ele quer, sabe? E as pessoas veem ele de qualquer forma, entendeu? E Jesus, claro, faz isso, e grandes outros mestres também fazem isso. Sim. As pessoas chegam a tocar e sentir, né? Sentir como se fosse físico. Isso. Uma coisa que eu não falei para vocês, na terça-feira, eu tomando passe lá pelo pessoal daquele centro que chama Amigos da Luz, né? Eu estava encostado numa parede, numa cadeira, atrás era uma parede, né? E a pessoa me dando passes aqui, ó, pela frente, né? Eu fechei os olhos, né? E entrei
um estado de emoção, né? Ela fazendo aqui, eu senti o calor das mãos dela. De repente, eu senti o calor de umas mãos aqui atrás. E não tinha ninguém ali. Não tinha ninguém. Senti alguém tocando em mim, nessa parte Sim. aqui, ó, nas orelhas, no pescoço, me acariciando aqui atrás. Nossa. Né? E era uma parede aqui. Né? Sim, Né? era alguém que Você está bem conectado, transcende Tio Ney. paredes. Eu senti aqui do lado. Aqui. Eu não fui eu, não, juro. O Pode tio olhar, Wilber voltar. acabou de sentir o toque no ombro aí, ó. Isso que eu fiz assim, eu não fiz. Não fiz. Você já notou que cada reunião nossa acontece alguma coisa? Mas isso é muito bom. Isso é para mostrar para a gente que a gente está no caminho. Exatamente. Né? A gente continuar com essa união, com essa força. Vamos buscar mais palestrantes e trazer mais pessoas para verem essas palestras também. Né, tia Ana? Também. Aí a tia Ana que tem ela que tem esses contatos todos aí. A Né? nossa relações a públicas. representante dos UFOs. O nome do grupo, o nome a gente já tem, né? Saber Nossa. Aliás, hoje eu tenho uma super live. Uau. Outra, ô louco. Sim, é uma hiper live hoje e outra sábado. Quinta dimensão. Sim, como eu sou membro da Fraternidade Cósmica, eles promovem alguns eventos, né? Você paga um valor simbólico e aí você tem direito a vários eventos. Então, quando você vê eu postando alguma coisa, assim, é porque eu tô... Na live. Isso. De alguma forma... Vamos encerrar, então, com a prece a nossa reunião, depois a gente pode continuar o nosso bate-papo. Deixa eu pegar meu evangelho. Precisa do evangelho, você sabe tudo de cabeça. A oração de Cáritas, eu não sei fazer de cabeça. A Ana Paula fez a 10 de Cáritas, né? Fez. Então, eu vou fazer o Pai Nosso. Bora. Deus nosso Pai, mais uma vez, Senhor, obrigada por essa oportunidade, obrigada pela presença dos bons espíritos. Vamos encerrar a nossa reunião com a prece que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Assim será, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu esqueci. Durante a semana, vocês, eu acho que, né, todos nós falamos sobre as cartas de Cristo e o fato, né, da religião ter distorcido muita coisa. Então, eu passei também um arquivo para vocês falando, mas eu apaguei. Tá bom. A gente se fala, então, na próxima carta, quem sabe você acha, e a gente fala. Vamos continuar. Só vou encerrar aqui. Gratidão, gente. Amém. Só consigo nesse. Todos. Tchau.